Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas 126, PABX 31 3036 1666. Opa, olha, já resolvemos aqui as questões táticas de todo mundo aqui na mesa, viu? Essas feras aqui sabem tudo. E olha só, nós vamos falar do Cruzeiro, né? Mas antes disso, vamos falar uma mensagem importante, passar para vocês uma mensagem importante mandada pelo nosso companheiro Ramon Salgado, que é o repórter temperado. Tem muita gente do passado que lembra desse jargão, o repórter temperado. O Ramon Salgado, a gente está lembrando que a melhor gasolina de Belo Horizonte está no Posto Atlântico. O Posto Atlântico fica ali na Avenida Portugal, 150, tá certo? Uma região de fácil acesso, um pouquinho acima ali da Otacílio Negrão de Lima, lá na Pampulha. E realmente eu uso o posto, abasteço lá, a gasolina não tem igual. Eu abasteço carro, abasteço moto sem qualquer dificuldade. Nessa época de frio, a gasolina batizada, ela contamina qualquer motor. De manhã você vai ligar o carro, ele não pega por quê? Por quê? Você sabe, sabem disso. Porque a água separa da gasolina e desce para a parte baixa e você não consegue ligar o carro. Mas abastecendo no Posto Atlântico, não tem esse problema. Qualquer momento, qualquer hora do dia você liga, o carro funciona porque a gasolina é de muita qualidade. Posto Atlântico ali na Avenida Portugal 150 e olha, tem a promoção que ainda não acabou. Está por terminar, mas não acabou. A promoção na troca de óleo. E quem vai nos falar sobre isso é o meu amigo Vanderlei Menezes. Nós temos um óleo mineral com filtro, né? R$ 69,90 e você pode parcelar, é fantástico. E o semi-sintético também com filtro, R$ 79,90. Não tem coisa melhor. Vai lá, é barato mesmo, viu, gente? E tudo parcelado em 5 vezes. 5 vezes. Dá para ir lá fazer tranquilamente. Amanhã é sábado, um dia ótimo. E você consegue também fazer revisão em mais de 15 itens do seu veículo, no seu automóvel, pode ser também na moto. Que eu fui lá de moto também, fui muito bem atendido. Espetacular. Avenida Portugal 150. Agora nós vamos então voltar a falar aqui de futebol. Nós temos uma sonora, nós vamos falar do Atlético, né? Falar do Atlético, o Alexandre Oliveira está me lembrando aqui. Depois falaremos do Cruzeiro mais adiante. Olha, nós teremos no domingo mais um confronto interessante entre o Rodrigo Santana, revelação, né, principalmente para quem não é de Minas Gerais, revelação aí como treinador, né, enfrentando o Sampaoli, que é o técnico da moda. Né? Em São Paulo é o queridinho de todos, né? Mas tem muita qualidade, viu? A expressão queridinho aqui não vai nenhum demérito nela, não. Ele tem muita qualidade também. Só que ele é meio pilhado. Então, o Rodrigo Santana falou sobre esse confronto. Muito bom jogar contra eles, né? Uma forma diferente de jogar, exige muito da gente, do nosso raciocínio, de pensar, de estudar o adversário de uma outra forma, né? Toda hora eles estão trocando a formação ali dentro de campo, a gente dificilmente sabe quem sai jogando, ele vai variando muito as escalações, então faz com que nós da comissão técnica exige muito estudo em cima deles, né? Do adversário, e passar a informação mais clara para a gente não ser surpreendido. Então acredito que esse grupo, como eu sempre falei, além de ser bom, tem muitos jogadores inteligentes e experientes, faz com que eles tenham uma leitura boa e consigam encaixar de uma forma segura para fazer o jogo contra ele, que se expor contra as equipes do São Paulo, a chance de ser goleada é muito grande. Então, agora muda de figura a situação, porque os dois se conhecem agora na prática. Né? Uma coisa, o Rodrigo tem razão, é você estudar, né? Pesquisar como um joga, as suas preferências, e a outra é observar na prática e principalmente as soluções para os problemas. Né? Porque você desenha, né, o jogo, mas a solução é que é o bacana do que acontece em campo. Perdão. Eu acho que o São Paulo ele valoriza muito a classificação do Atlético. A gente cobriu o jogo da ida aqui no Independência e assim eu
Assisti o jogo de cima, tentando enxergar e olhar mesmo o tatiquês do Santos. E é legal de ver, é um time que você percebe que as jogadas são planejadas. Tudo que acontece, ou quase tudo que acontece, tá dentro do script. Foi ensaiado, é treinado. Não tem aquela coisa de improviso. Que é interessante, move o futebol, mas, como você disse anteriormente, a regra que manda. Então, é o ensaio. E o São Paulo, ele consegue trazer isso para as equipes dele. E eu acho que isso valoriza a vitória do Atlético e, mais que isso, o trabalho do Rodrigo Santana, né? Que vai ganhando essa confiança aí. E agora O Rodrigo, ao meu ver, ele fez exatamente o que o São Paulo queria fazer. É o que se chama ele fez essas mudanças que ele fez durante o jogo, variações táticas e tudo, é o espelho do Santos, ou é que o Santos faz. E ele fez, inclusive, até mudança do posicionamento de alguns jogadores em função também do que o Santos estava fazendo no jogo. E para ele deu certo, para o Atlético deu certo. Foi muito curioso, sua observação muito pertinente, porque o São Paulo inverteu os dois atacantes, ele inverteu também os dois atacantes. Exatamente, mesma coisa. Agora o Melani tem uma pergunta para os nossos jovens colaboradores de hoje. O telespectador, eu já conversei com eles no intervalo. Dei tempo a eles para que eles possam pensar mais e tudo, então agora eles estão preparados. A minha pergunta é a seguinte: eu sou um veterano e a colocação que eu fiz com alguma experiência no futebol. E pela minha experiência, pelo o futebol intensivo que se joga hoje no Brasil e no mundo, eu vejo o Ricardo Oliveira e o Fred sem condições para jogar hoje em alto nível. E eu gostaria muito da opinião dos dois. Só antes dos dois, só lembrar que os dois, citados pelo Melani, são artilheiros de suas equipes, os principais artilheiros de suas equipes. A resposta. Olha, na minha opinião, tem dois lados essa questão. Por quê? O futebol realmente está cada vez mais físico, cada vez mais tático. Hoje não existe mais aquele centroavante que pode ficar lá na frente, só esperando a bola chegar. O cara tem que correr atrás do zagueiro, ele tem que marcar a série de bola, marcar volante. E realmente esses dois já estão com uma idade avançada e não conseguem fazer isso. Tanto que você vê o gol que o Ricardo Oliveira perdeu ontem, não sei se faltou perna para chegar naquela bola, ele foi substituído no lance seguinte. Em compensação... Mas não foi por causa do erro, porque a substituição já estava preparada. Já estava preparada. Em compensação, eu acho que os dois estão no nível técnico bem mais alto que a maioria dos outros atacantes do Brasil hoje. Principalmente nos times que eles jogam. O Fred, tecnicamente, ele é muito melhor que o Sassá, na minha opinião. Ricardo Oliveira é melhor que o Alejandro, pelo que a gente já está vendo do Alejandro também. Então, acho que esses jogadores, eles ainda têm espaço nesses times justamente porque... Um time de alto nível, você acredita? Não. Porque não tem quem concorra. O time de alto nível não tem uma substituição o Alejandro tem 19 anos. A gente não sabe quem vai ser. O outro atacante do Atlético é o Papagaio, que também... Não faz, joga e não faz. Parece que tá indo embora, inclusive. E o Felipe? O que o Felipe pensa? Eu acho o seguinte, em alto nível eles podem jogar? Sim, essa é a minha resposta. Porque eu acredito que eles têm o que dar ainda, eles têm qualidade técnica para... Tanto que são artilheiros das equipes. E o que não dá, depende o que não dá numa equipe competitiva. Eles podem atuar, por exemplo, o Fred, ídolo no Fluminense. Se voltasse o Fluminense hoje, talvez fosse útil. No meio da molecada, o Fluminense não tem pretensão de ser campeão, nem nada disso. Agora, para um time que tem pretensão de ser campeão, todo time que é campeão ou que tem essa pretensão, ele é intenso, ele joga muito, ele disputa partidas muito competitivas, né? Sendo até meio redundância aqui, mas tipo, você vai pegar uma Libertadores, um semifinal de Libertadores, um jogo que você precisa ser intenso, você precisa, às vezes, justamente se defender e sair no contra-ataque. Um jogo fora, por exemplo. Os grandes campeões da história do futebol tiveram matadores. O 9 decidiram. Sim, no futebol, né? No futebol... Os grandes campeões da história tiveram. No futebol que já passou. Hoje o futebol competitivo não aceita esse jogador. Você não vê nenhum time na Europa tendo essa figura. Você tem, sei lá, um Lewandowski, sim, mas olha o quanto ele se movimenta. Olha o quanto ele cria de jogada. Porque tem, às vezes, quem fala isso, não, porque tem o Lewandowski. Mas um outro exemplo, Corinthians e Flamengo. O que o Wagner Love jogou terça-feira, ele tem o quê? 35 anos? Ele ganhou todas as bolas da zaga do Flamengo. Todas. Ele dominava, fazia pivô, girava em cima dos caras. Outro jogador porque ele se também, movimenta. O Ralf, né? O Ralf no Corinthians também está surpreendendo. O Ralf ainda é volante, precisa correr mais. Então, né? eu só
Só pontuando um pouquinho, o problema maior do futebol é o seguinte, esses jogadores, que é a grande verdade do futebol essa, são jogadores contratados com altas cifras, né? Não são jogadores baratos. E existe uma teoria no futebol que é o seguinte, o jogador tem que jogar. O cara que ganha 700 mil, 500 mil tem que jogar. E eu acho que eles poderiam ser úteis, tem que saber se o time suporta. Para jogar, para compor a equipe, entrar no momento certo. Ele não precisa de entrar jogando. Porque ele entra jogando, ele pega o zagueiro descansado, todo mundo no mesmo pique e tal. Se um jogador desse, com a categoria que tem o Ricardo Oliveira, com que tem o Fred, entra num jogo com 10, 15 minutos de segundo tempo, e ele sabe que ele tem que entrar ali e jogar em 20 minutos, que ele poderia jogar em 90, ele vai render muito mais do que ele rende hoje. Sim. Na minha opinião, né? E você, Carlinhos? O que você acha? Eu penso que os dois precisam de coadjuvantes. Sabe? É impossível você exigir que o Ricardo Oliveira faça marcação de volante. Saia correndo atrás de volante. Eu comentei aqui no intervalo, o Alan, volante do Fluminense, ele passeou no Mineirão. Porque ele punha a bola na frente e saía Thiago Neves, Sassá, Mano Menezes, todo mundo correndo atrás dele. Porque ele é leve, muito vigor físico e muito bom tecnicamente. Sabe jogar de volante. Então, quando um atacante veterano enfrenta um jogador desse, ele vai ter muita dificuldade. Então, é preciso que seus companheiros estejam em condições de suprir a falta de energia que eles possam sentir em campo. Né? E o Cruzeiro, gente, ele fechou hoje mais uma parceria, né, com um aplicativo. Mas uma notícia que circulou que um negócio meio estranho. Estamos vendo aí, olha, o jornal Lance publicou, né, que a empresa que fechou com o Cruzeiro, né, o seu proprietário, ele tem um envolvimento político, um escândalo político. Né? Então, o deputado Miguel Correia Júnior, né, ele está aí envolvido com investigações, né, e aí o Cruzeiro, com toda essa crise, já trouxeram o assunto à tona. Né? A gente espera que o Cruzeiro faça um bom negócio, né, consiga um bom negócio consiga fazer bom negócio com empresas também aí sólidas. Né? Bom, vamos fazer mais um intervalo e voltamos com mais comentários para a gente trocar ideias aqui na mesa. Tá muito legal. Já o intervalo é rápido.